próxima conversa, a gente vai falar agora sobre literatura, mas também sobre fé e política. Isso porque está sendo lançado o livro independente, inclusive uma publicação independente, esse livro chamado Fé e Política, as lutas das comunidades eclesiais de base de Embu das Artes, que fica em São Paulo. E a gente vai conversar agora com a Maria Isabel Lopes Corrêa, que é publicitária e é uma das organizadoras do livro. Oi, Maria Isabel, um prazer te receber. Tudo bem com você? Boa tarde, prazer, muito bom, tudo ótimo, tudo ótimo. Maria, eu queria que você começasse nos contando, então, eu acho que tem muita gente que não conhece, né, o que foram as comunidades eclesiais, o que têm sido as comunidades eclesiais, então eu queria que você falasse para a gente sobre isso e o papel que essas comunidades tiveram, especialmente em Embu das Artes, porque provocaram mudanças importantes na cidade, né? Sim, o propósito desse livro é exatamente contar essa experiência que começou lá em 1970, em 1969 chegou o padre Jaime, que é um padre irlandês, e chegando no Embu, ele encontrou muita pobreza, e foi isso que motivou ele a organizar aquela população na fé e na política. Inspirado na teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base elas já existiam na década de 60 na América Latina. E no Brasil elas começavam a ter força, né, por conta da ditadura, e a ditadura que estavam vivendo todos os povos da América Latina, né? A teologia da libertação ela é a inspiração das comunidades eclesiais de base. Ela é o fundamento teológico para as ações das comunidades. E as comunidades foram se formando a partir de prioridades, porque também estava acontecendo o concílio, né, o concílio de Puebla e de Medellín, que começava a mudar os rumos da igreja, né, uma igreja mais do povo. E aí esse concílio, ele tirou 5 linhas de atuação, que eram construir as SEBs, defender os direitos humanos, construir a pastoral operária do mundo do trabalho, que era uma luta para organizar o povo trabalhador, e a Operação Periferia, que Dom Paulo, né, foi um líder maravilhoso, né? Coincide essa chegada do padre Jaime com a nomeação de Dom Paulo para a arquidiocese. Dom Paulo vem de um palácio e com esse dinheiro ele fomenta a organização das comunidades, a construção de construções de salões paroquiais que serviriam para esse povo sentar, conversar e também realizar as missas, as celebrações dos sacramentos e tudo. Era um espaço para poder acolher o povo da periferia. O que as comunidades eclesiais fazem, fizeram, né, e continuam fazendo, que se torna tão importante quando a gente fala em periferias, em massas, em povo brasileiro, né? Porque há uma forma de você chegar até a população, seja a partir da religião da igreja, mas também com o acolhimento, né? Eu acho que isso é o principal, na verdade, no que eu entendo. Sim, as comunidades eclesiais de base, elas tinham essa fundamentação, né? Elas eram eclesiais porque elas tinham todo o fundamento católico, né? E de base porque eram para organizar as pessoas, organizar os cidadãos nos seus bairros, né? Eram pequenos grupos e a partir de pequenos grupos poderiam discutir seus problemas. Cada comunidade passava por problemas diferentes, né? E isso fazia as pessoas pensarem na sua vida. A mulher precisava trabalhar porque o marido estava trabalhando ou estava desempregado e ela também precisava ajudar no orçamento da casa. Então, precisava de creche. Então, a igreja lutava por creche. O Estado não respondia. O que aconteciam? As comunidades, aqueles espaços, salões paroquiais, eles celebravam a missa no domingo, as cadeiras estavam lá dispostas para a celebração, e determinava a missa, todo mundo ajudava, colocava em volta de mesas, que eram várias mesas que existiam nesses salões, para acolher as crianças depois, que eram creches e escolas de pré-escola, como vocês viram algumas fotos aí. Eu também fui uma professora na época, né? Eu tinha 15 anos e estava dando aula na pré-escola, e aí a igreja acolhia essas pessoas, mas ela não acolhia de forma paternal, ela acolhia
para conscientizar dos seus direitos, para que as pessoas pudessem entender que não podia ficar com aquela pré-escola dentro do salão da igreja, que o Estado tinha que assumir. E isso fez com começaram os clubes de mães, que é um grande marco na organização das SEBs, né? As SEBs, elas, se ela pode falar de pastoral operária, de pastoral de juventude, os clubes de mães foi um principal instrumento, porque as mulheres revolucionaram. Eram as mulheres que foram participar lá da feira da panela vazia, do movimento custo de vida, né? Nós temos uma foto, inclusive, aí do jornal São Paulo, que mostra a Dona Maria, que ela já é falecida, e ela até ilustrou a primeira página do jornal São Paulo, que ela estava lá protestando, porque as mulheres saíam da periferia e iam até a Praça da Sé, né? Isso que o Breno falou, né? O Cátia Brava também falou. A população está ainda adormecida, com tantos problemas, com tantas ameaças, com tanta violência, com tanta crueldade do governo sobre o seu povo. O povo nas comunidades, eles protestavam, eles iam às ruas, eles se reuniam. E os padres eram pastores, as freiras, né, eram quem organizavam essa população. E dessa população saíam os líderes. Eles se formavam para lutar. Essa foto agora, olha, está passando essa foto, é do acampamento dos desempregados. Paulo Giannini, ele foi um líder, e ele era lá do Imbu, né? E ele foi o líder do acampamento dos desempregados no ano de 84. Né? Então, os líderes das comunidades, eles passaram a ter formação de direitos e de força para serem coordenadores de ações, né? E também se candidataram. É importante essa pontuação que você faz, e o que o livro traz como título, inclusive, que é fé e política. Então, assim, as comunidades eclesiais, elas trabalhavam muito esse caráter da busca pelos direitos, da política, de fato, de discutir a política. Em relação a hoje em dia, você citou, inclusive, o Silvio e o Breno, as comunidades continuam atuando? Como que tem sido essa atuação? Ou isso devia, inclusive, ser fortalecido em periferias, em lugares de maior vulnerabilidade? Conta pra gente sobre essa atuação. Nós entendemos que é importante voltar essa ação e organização de grupos, e pequenos grupos, porque são nos pequenos grupos que aparecem as necessidades daquele grupo, e aí ele sai para a luta. Né? As comunidades eclesiais de base na Igreja Católica, elas não são como eram nas décadas de 70 e 80. Mas ainda existem alguns núcleos espalhados pelo Brasil, alguns padres, alguns bispos que apoiam, e essas comunidades ainda atuam, né, de alguma forma. Diferente ainda, né, diferente agora. E é isso que a gente precisa buscar, novas formas de voltarmos a nos organizar em núcleos. Né? Isso vale para fortalecer as comunidades que precisam voltar a se reunir, de qualquer religião, os sindicatos, né, que foram desmontados, trucidados, os movimentos populares, né? Para as pessoas irem para os movimentos populares, elas precisam entender que os interesses delas não estão sendo representados no poder público, onde elas precisam decidir sobre o orçamento, elas precisam decidir as prioridades de ações para que elas tenham vida digna. E as comunidades eclesiais de base, elas lutaram por vida digna, né? Como dizia Jesus Cristo, né? Que todos tenham vida, e vida plenamente. Esse é um estandarte das comunidades eclesiais de base. Né? É a vida para todos, não para mim. Perfeito. Deixa eu dar uma dica para o pessoal que quiser, inclusive, comprar o livro Fé e Política. Tem 2 endereços, shopee.com.br, a gente vai colocar aqui na página. Olha, esse é o livro, ela está mostrando aqui, a Maria Isabel está nos mostrando. Tem o primeiro, que é o shopee.com.br. Eu não estou vendo, está aparecendo, pessoal? Eu acho que o meu retorno não está mostrando as taxas.
mas tem o shopee.com.br e a livrariavozes.com.br, tá aparecendo, estão me falando aqui. Legal, pessoal. livrariavozes.com.br para vocês adquirirem, então, Fé e Política, as lutas das comunidades eclesiais de base de Embu das Artes. São 26 relatos, vivências que são colocadas a público, então, desvendando esses caminhos de fé, de perseverança, e as dores e as alegrias, né? Os percalços e as conquistas através da luta. Maria Isabel, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada pelo relato que você traz aqui para a gente e sobre a explicação da necessidade que a gente, enquanto sociedade, tem de talvez fomentar de novo essas comunidades eclesiais para realmente atingir o povo brasileiro, atingir a população com esse debate sobre o que é a política hoje. Muito obrigada, viu? Obrigada, nós ficamos felizes de poder estar hoje no dia da Nossa Senhora Aparecida, estar aqui com vocês, o Brasil inteiro homenageando, e o nosso livro contando um pouquinho de uma história que passou, cheia de emoção, de vida, compartilhando mesmo a vida dessas pessoas, pessoas que viveram aquele tempo. Quem escreveu, viveu e vive até hoje, né? A experiência das comunidades eclesiais de base. É uma honra Maria, estar aqui, agradeço muito. Muito obrigada. Um beijo, Muito bom obrigada. feriado para você. Até.